Durante 9 anos, eu limpei a casa de uma família em Milão. Eu arrumava os quartos, lavava a roupa, preparava o almoço. Eu via tudo, as brigas, os abraços, as crises, as alegrias. Eu conhecia cada canto daquela casa. Mas teve um quarto que eu entrava com medo de fazer barulho. Não porque o menino fosse bravo, mas porque toda vez que eu abria aquela porta, eu sentia que estava pisando em terra sagrada. Meu nome é Teresa Montanari, tenho 54 anos. Sou faxineira, cozinheira, babá, tudo o que uma casa precisa. Trabalho desde os 15 anos. Passei por muitas famílias, ricas, pobres, educadas, grosseiras. Eu vi de tudo, mas nunca eu tinha visto um menino como Carlo. O que eu vou te contar agora não é sobre um patrão que me tratou bem. É sobre um menino que me ensinou a rezar de verdade. Um menino que, sem saber, me salvou de uma vida vazia. Um menino que hoje é beato da igreja, mas que para mim sempre foi santo, desde o primeiro dia. Se você acha que santo é gente perfeita, distante, que não come, não ri, não brinca, prepare-se, porque o santo que eu conheci comia macarrão com as mãos sujas de tinta, ria alto vendo desenho na TV e me pedia para fazer bolo de chocolate toda sexta-feira. Milão, inverno de 1997. Apartamento na Via Ariosto. Eu tinha acabado de ser contratada pela família Acutis. Eu não sabia que aquele emprego ia mudar minha eternidade. Eu sempre fui pobre. Nasci em Nápoles, sul da Itália. Filha de operário e doméstica. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada. Quando eu tinha 15 anos, meu pai ficou doente. Eu larguei a escola e vim para Milão procurar trabalho. Arrumei emprego como faxineira. Desde então, foi isso que eu fiz, limpar a casa dos outros. Eu não reclamava. Trabalho honesto é trabalho digno. Mas eu também não sonhava mais. Eu só sobrevivia. Acordava às 5 horas da manhã, pegava 2 ônibus, chegava na casa da família, limpava, cozinhava, passava roupa. Voltava para casa às 7 da noite, jantava sozinha, dormia, repetia tudo no dia seguinte. Eu era católica, sim, batizada, crismada, mas eu não ia à missa. Eu achava que Deus não tinha tempo para gente pobre. Eu achava que igreja era para gente com roupa bonita, com dinheiro para dar na coleta. Eu achava que Deus nem sabia que eu existia. Eu rezava, às vezes, mais por costume do que por fé. Um Pai Nosso antes de dormir, uma Ave Maria quando tinha medo. Mas era mecânico, vazio, sem sentir nada. Eu tinha 34 anos quando comecei a trabalhar na casa dos Acutis. Eu era solteira, sem filhos, sem família próxima. Eu era invisível, para mim mesma e para os outros. Eu respirava rotina, mas por dentro, eu já estava apagada há muito tempo. E foi exatamente nessa vida sem cor, sem esperança, que Carlo Acutis entrou. Ele tinha 6 anos. E sem saber, ele ia me mostrar que Deus não só sabia que eu existia, ele me amava. Era uma segunda-feira de fevereiro. Frio. O tipo de frio que congela os dedos mesmo dentro das luvas. Eu cheguei no endereço que a agência tinha me dado. Via Ariosto, número 28. Um prédio elegante, no bairro nobre de Milão. Portaria com porteiro. Elevador de espelho. Tudo muito diferente dos lugares onde eu tinha trabalhado antes. Eu toquei a campainha do apartamento. Uma mulher abriu a porta. Ela era jovem, bonita, bem vestida. Sorriso educado. Teresa, seja bem-vinda. Eu sou Antônia, a mãe do Carlo. Ela me levou para dentro. Apartamento grande, claro, cheirando a café fresco. Móveis modernos, mas não exagerados. Tinha calor humano naquele lugar. Não era só uma casa de rico, era um lar. Antônia me mostrou a cozinha, a área de serviço, os quartos. Ela falava rápido, mas com gentileza. Explicava onde ficavam as coisas, o que eu precisava fazer, os horários. Eu anotava tudo mentalmente, como sempre fazia. E esse aqui, ela disse, abrindo a porta de um quarto pequeno.
É o quarto do Carlo, meu filho. Ele tem 6 anos. É muito tranquilo, mas deixa tudo bagunçado, ela riu. Você pode arrumar quando ele estiver na escola. Eu olhei para o quarto. Cama de solteiro, lençol azul, alguns brinquedos no chão, livros espalhados, uma estante com jogos de videogame e, na parede, acima da cama, um crucifixo. Não era um crucifixo decorativo, pequeno, esquecido. Era um crucifixo grande, de madeira, com Jesus esculpido em detalhes, e abaixo dele, sobre a mesinha de cabeceira, uma imagem de Nossa Senhora. Eu achei estranho. Não que fosse errado, mas era raro. Eu tinha trabalhado em muitas casas católicas, e geralmente o crucifixo ficava na sala, no corredor, não no quarto de uma criança de 6 anos. Ele gosta de ter a imagem perto, Antônia disse, vendo que eu olhava. Desde pequeno, foi ele quem pediu. Eu não disse nada, só assenti e continuei o tour pela casa. Mas aquele crucifixo ficou na minha cabeça. Algumas horas depois, enquanto eu estava na cozinha preparando o almoço, ouvi a porta da frente abrir. Vozes, passos rápidos. Mãe! Mãe! Hoje a professora falou sobre São Francisco. Era uma voz de criança, aguda, animada, cheia de energia. Antônia riu. Vai lavar as mãos, Carlo, e vem almoçar. Eu continuei mexendo o molho no fogão. Não olhei. Eu sempre fui discreta. Funcionária boa não se mete, não pergunta, não olha demais. Mas aí eu ouvi passos se aproximando da cozinha. Oi! Eu me virei e vi ele pela primeira vez. Um menino pequeno, magro, cabelo castanho bagunçado, olhos grandes e escuros, uniforme escolar meio torto, mochila ainda nas costas, e sorrindo para mim. Um sorriso aberto, genuíno, sem medo, sem desconfiança. Você é a Teresa? Minha mãe falou que você ia trabalhar aqui. Eu sou o Carlo. Ele estendeu a mão, pequenininha, suja de tinta. Eu olhei para a mão dele, depois para ele. Nenhuma criança tinha feito isso comigo antes. Nenhuma. Eu limpei minha mão no avental e apertei a mão dele. Prazer, Carlo. Ele sorriu ainda mais. Você gosta de cozinhar? Eu adoro comer. Minha comida favorita é macarrão e bolo de chocolate. Eu não pude evitar. Sorri também. Então você vai gostar de trabalhar aqui, eu disse. Eu faço um bom bolo de chocolate. Os olhos dele brilharam. Sério? Posso te ajudar a fazer? Antônia apareceu na porta da cozinha, rindo. Carlo, deixa a Teresa trabalhar. Vai lavar as mãos. Ele obedeceu, mas antes de sair, virou para mim e disse: Obrigado por estar aqui, Teresa. Deus te abençoe. E saiu correndo para o banheiro. Eu fiquei parada, segurando a colher de pau, olhando para a porta vazia. Deus te abençoe. Uma criança de 6 anos, falando isso. Naturalmente, sem ser forçado. Alguns encontros duram segundos, mas marcam para sempre. E foi naquele momento, naquele oi simples, naquele aperto de mão, que eu percebi. Aquele menino não era como os outros. Nas semanas seguintes, eu comecei a pegar o ritmo da casa. Acordava cedo, chegava às 7, preparava o café da manhã. Carlo descia correndo, sempre com pressa, sempre sorrindo. Ele comia rápido, abraçava a mãe, pegava a mochila e, antes de sair, ele fazia o sinal da cruz. Todo dia, sem falhar. No começo, eu achei que era a mãe que mandava. Mas um dia, eu vi. Antônia estava atrasada, apressada, pegando as chaves. Carlo já estava na porta. E ele parou, sozinho, fechou os olhos, fez o sinal da cruz e sussurrou algo baixinho. Eu não ouvi o que era, mas depois eu descobri. Era uma oração para Nossa Senhora, pedindo proteção no caminho. Ele tinha 6 anos. Outra coisa que eu percebi. Toda vez que eu entrava no quarto dele para arrumar, ele estava sempre no lugar mais limpo da casa. Não porque ele arrumava, mas porque tinha um clima diferente ali. Eu não sei explicar. Era como se o ar fosse mais leve, como se houvesse paz, e tinha mais. Uma vez, eu encontrei um papel no chão. Peguei para jogar fora, mas antes, li.
Era um desenho de Jesus na cruz. E embaixo, com letra torta de criança, estava escrito: Jesus, eu te amo. Me ensina a te amar mais. Eu larguei o papel sobre a mesinha. Senti um nó na garganta. Não sei porquê. Outra vez, eu entrei no quarto e encontrei Carlo ajoelhado ao lado da cama. De olhos fechados, mãos juntas, rezando. Eu me virei rápido, com medo de interromper. Mas ele ouviu. Abriu os olhos. Sorriu. Oi, Teresa. Desculpa, eu estava rezando pelo meu avô. Ele está doente. Sem problema, Carlo. Eu volto depois. Não precisa. Já terminei. Você quer que eu reze por alguém da sua família também? Eu parei na porta. Virei para ele. Você reza pelas pessoas? Claro. Jesus escuta tudo. Então eu peço por todo mundo. Minha mãe, meu pai, meus amigos, meus professores e agora por você também. Eu não consegui responder. Só assenti. E saí. Mas quando fechei a porta, as lágrimas vieram. Ninguém tinha rezado por mim desde que minha mãe morreu. E ali estava um menino de 6 anos que mal me conhecia, me prometendo que ia rezar por mim. Tem coisas que os olhos negam, mas a alma reconhece na mesma hora. E eu comecei a perceber. Deus estava naquela casa. E estava usando aquele menino para me mostrar isso. As semanas viraram meses. Eu continuei trabalhando, limpando, cozinhando, cuidando. Mas agora, eu não estava mais só trabalhando. Eu estava observando. Eu observava como Carlo tratava todo mundo com carinho. Como ele dividia os brinquedos. Como ele pedia desculpas quando errava. Como ele agradecia por tudo. Pela comida, pela roupa limpa, pelo abraço da mãe. E quanto mais eu observava, mais algo dentro de mim começava a acordar. Algo que eu achei que tinha morrido há muito tempo. Algo que eu nem sabia que era possível sentir de novo. Mas eu ainda não entendia o que era. Eu ainda não sabia que Deus estava me alcançando. Através das mãos pequenas, do sorriso largo e das orações silenciosas de um menino. Foi numa quinta-feira de maio. Eu lembro porque era dia de fazer faxina no quarto do Carlo. Ele estava na escola. A casa estava silenciosa. Só eu e o som do aspirador de pó. Eu entrei no quarto dele. Comecei a arrumar a cama, pegar as roupas sujas, organizar os livros. Quando fui limpar a mesinha de cabeceira, eu vi algo que me fez parar. Um caderno, aberto, com a letra dele. Normalmente, eu não leio as coisas dos patrões, não é da minha conta. Mas meu olho caiu sobre uma frase, e eu não consegui desviar. Estava escrito: Jesus, hoje eu ofereço meu dia por todas as pessoas que não te conhecem, especialmente pela Teresa. Ela é tão boa, mas eu sinto que ela está triste por dentro. Manda o Espírito Santo para consolar ela. Eu larguei o pano de limpeza. Meu coração disparou. Ele estava rezando por mim. Não só rezando. Ele estava oferecendo o dia dele por mim. Ele percebia que eu estava triste. Um menino de 6 anos. Percebia algo que eu escondia de todo mundo. Eu sentei na beirada da cama dele, as mãos tremendo, e pela primeira vez em anos, eu chorei de verdade. Não foi choro contido. Foi soluço. Foi desabafo. Foi tudo que eu tinha guardado. A solidão, a dor, o vazio, o medo de não importar para ninguém. E ali, naquele quarto de criança, com um crucifixo na parede e um caderno aberto sobre a mesa, eu senti algo que eu não sentia desde que minha mãe tinha morrido. Eu senti que alguém se importava comigo. Não apenas Carlo, mas Deus, através dele. Foi como se uma porta, que estava trancada há anos dentro do meu peito, tivesse sido arrombada. E do outro lado, tinha luz, tinha calor, tinha amor. Eu limpei as lágrimas com as costas da mão, fechei o caderno, arrumei o quarto em silêncio. Mas eu sabia. Algo tinha mudado em mim naquele dia. Depois daquele dia, eu comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Carlo não era só educado. Ele era santo no dia a dia. Quando ele derrubava alguma coisa no chão, ele mesmo limpava e pedia desculpa.
Desculpa, Teresa, eu sei que dá trabalho. Quando eu fazia o almoço favorito dele, ele vinha até a cozinha só para agradecer. Teresa, você é a melhor cozinheira do mundo. Obrigado. Quando eu estava cansada, ele percebia e oferecia ajuda. Teresa, eu posso arrumar meu quarto sozinho hoje. Você pode descansar. Ele tinha 6 anos. E mais impressionante ainda, ele não fazia isso para ganhar nada. Ele não queria elogio, não queria recompensa. Ele fazia porque era quem ele era. Uma vez, eu estava na sala limpando os móveis. Carlo estava sentado no sofá, fazendo o dever de casa. De repente, ele parou, olhou para mim e perguntou: Teresa, você acredita em Jesus? Meu coração gelou. Eu não sabia o que responder. Eu poderia ter mentido, poderia ter dito sim, como todo mundo dizia. Mas algo na forma como ele me olhava me impediu de mentir. Eu não sei, Carlo. Eu acredito que ele existe, mas eu não sei se ele se importa comigo. Ele fechou o caderno, levantou do sofá, veio até mim. Me olhou com aqueles olhos grandes, sérios. Teresa, Jesus te ama muito, mais do que você imagina. Ele morreu por você, só por você. Mesmo se você fosse a única pessoa no mundo, ele teria morrido do mesmo jeito. Eu fiquei sem palavras. Ele continuou: Sabe como eu sei? Porque eu rezo por você todo dia, e sempre que eu rezo, eu sinto que Jesus sorri, porque ele te ama. E voltou para o sofá, abriu o caderno, continuou o dever de casa, como se não tivesse acabado de virar meu mundo de cabeça para baixo. Eu fiquei ali, parada, segurando o pano de limpeza, com as lágrimas escorrendo de novo. A ciência dizia coincidência. A fé silenciosa sussurrava: Eu te escolhi para estar aqui, para ouvir isso, para ser salva. Foi num sábado. Carlo estava em casa, brincando com uns blocos de montar. Eu estava passando roupa na área de serviço. Antonia entrou e me disse: Teresa, amanhã é domingo. Você quer ir à missa com a gente? Eu parei, ferro na mão, sem saber o que dizer. Eu não tenho roupa adequada, senhora. Não precisa roupa especial. Deus não olha para a roupa, olha para o coração. Antes que eu pudesse responder, Carlo apareceu correndo. Teresa vai com a gente? Sério? Que legal! Você vai adorar! Jesus está lá de verdade! Eu olhei para ele, depois para Antônia, e algo dentro de mim disse: Vai, só dessa vez, vai. Tá bom, eu vou. Carlo pulou de alegria. Eba, eu vou sentar do seu lado. No domingo de manhã, eu me arrumei com a roupa mais decente que eu tinha. Encontrei a família Acutis na porta do prédio. Carlo segurou minha mão. Vem, Teresa, vamos juntos. Caminhamos até a igreja, paróquia de Santa Maria Segreta. Pequena, acolhedora, cheia de gente. Entramos. Carlo me puxou para um banco perto do altar. Ele se ajoelhou assim que entrou. Fez o sinal da cruz devagar, com reverência. Eu imitei, mas sem sentir nada ainda. A missa começou. Eu tentei acompanhar, levantar, sentar, ajoelhar, mas eu estava perdida. Eu não lembrava das respostas, não lembrava das orações. Mas Carlo estava ao meu lado. E toda vez que eu ficava confusa, ele me ajudava. Sussurrava: Agora a gente levanta. Agora a gente ajoelha. Agora a gente responde: Amém. Ele cuidava de mim como se eu fosse uma criança. E eu era. Espiritualmente, eu era. Quando chegou a hora da consagração, o padre levantou a hóstia. Disse as palavras: Isto é o meu corpo. E eu olhei para Carlo. Ele estava de joelhos, mãos juntas, olhos fixos na hóstia e no rosto dele. Tinha uma expressão de amor que eu nunca tinha visto em ninguém. Nem em adultos apaixonados, nem em mães olhando para os filhos. Era como se ele estivesse vendo alguém real. Alguém que ele conhecia. Alguém que ele amava mais do que tudo. E de repente, eu senti. Não sei explicar o que foi.
mas foi como se algo quente entrasse no meu peito, como se uma presença invisível tivesse me abraçado, como se uma voz, sem palavras, tivesse dito: eu sempre estive aqui, esperando você voltar. Eu comecei a chorar, silenciosamente, mas Carlo percebeu. Ele pegou minha mão e apertou, e sussurrou: ele te ama, Teresa, ele te ama tanto. Quando chegou a hora da comunhão, Antônia perguntou baixinho: você quer ir? Eu não sabia se podia. Fazia tantos anos. Eu nem lembrava da última vez que tinha comungado. Mas Carlo me encorajou. Vai, Teresa. Jesus quer te encontrar. Eu fui, trêmula, com medo. Mas fui. E quando a hóstia tocou minha língua, eu soube. Soube que ele era real. Soube que ele me amava. Soube que eu nunca mais ia ser a mesma. Voltei para o banco. Ajoelhei. Escondi o rosto nas mãos. E agradeci. Agradeci por aquele emprego, por aquela família, por aquele menino, por aquele Deus que não me esqueceu. Naquela casa, onde eu limpava o chão todo dia, eu descobri que quem estava suja por dentro era eu. E foi um menino de 6 anos que me ensinou onde encontrar a limpeza verdadeira. Os meses viraram anos. Carlo cresceu. 7 anos, 8, 9, 10. Cada ano, ele ficava mais intenso espiritualmente. Ele começou a ir à missa todo dia, antes da escola. Antônia levava. Às vezes, eu ia junto. Ele começou a fazer adoração eucarística. Ficava lá, de joelhos, às vezes 1 hora inteira, em silêncio, só olhando para Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele começou a pesquisar sobre santos, lia livros, perguntava para o padre. Queria saber como eles viviam, como rezavam, como amavam. E ele começou a falar comigo sobre coisas profundas. Uma vez, enquanto eu dobrava roupa na sala, ele perguntou: Teresa, você já pensou que tudo o que a gente faz aqui na Terra vai durar para sempre no céu? Como assim, Carlo? Tipo, se você dobra essa roupa com amor, oferecendo para Deus, isso vira tesouro eterno. Se você sorri para alguém triste, isso vira luz eterna. Nada se perde, tudo conta. Eu parei de dobrar. Olhei para ele. Você acha mesmo isso? Eu tenho certeza. Por isso eu tento fazer tudo com amor, até dever de casa. Até escovar os dentes, ele riu. Porque tudo pode ser oração. E quanto mais eu convivia com ele, mais eu entendia que santidade não era algo distante, era algo possível. Aqui, agora, para mim também. Eu trabalhei na casa dos Acutis por 9 anos. 9 anos vendo Carlo crescer, vendo ele se tornar adolescente, vendo a fé dele se tornar cada vez mais forte, mais madura, mais radical. E durante esses anos, eu também cresci. Eu voltei a ir à missa, não só aos domingos, também durante a semana. Eu comecei a rezar o terço. Carlo me ensinou. Ele me deu 1/3 de presente no meu aniversário. 1/3 simples, de madeira, mas que eu carrego no bolso até hoje. Eu comecei a confessar meus pecados, coisa que eu não fazia desde criança. Eu tinha vergonha, mas Carlo me encorajou. Teresa, Deus já sabe de tudo. Ele só quer que você chegue perto dele, e a confissão é o abraço dele. Eu fui, chorei muito, mas saí leve. Pela primeira vez em décadas, eu senti que eu estava limpa por dentro. Minha vida mudou. Eu não era mais aquela mulher apagada, invisível, sem esperança. Eu era filha de Deus. E eu sabia disso, porque Carlo me ensinou. Mas aí veio a notícia que destruiu tudo. Foi em março de 2006. Carlo tinha 15 anos. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Antônia entrou. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos. Teresa, o Carlo está doente. Meu coração parou. O quê? Como assim? Leucemia, os médicos não sabem quanto tempo ele tem. Eu larguei a colher. Segurei no balcão para não cair. Não, não pode ser. Ele é tão jovem, ele é santo. Antônia começou a chorar. Eu a abracei e choramos juntas. Nos dias seguintes a casa mudou. Ficou silenciosa.
pesada. Carlo foi internado. Eu ia visitá-lo quando podia. Levava coisas que ele gostava: bolo de chocolate, revistas, livros. Mas toda vez que eu entrava no quarto do hospital, eu não conseguia entender. Por que Deus permitia aquilo? Por que aquele menino que vivia para ele, que evangelizava, que amava, que era luz pura, estava sofrendo? Eu rezava com raiva. Eu cobrava de Deus. Ele é teu servo. Ele é teu soldado. Por que tu não curas ele? Mas Deus permanecia em silêncio. Uma semana antes de Carlo morrer, eu fui visitá-lo. Ele estava muito fraco, magro, pálido. Mas quando me viu, ele sorriu. Teresa, que bom que você veio. Eu me sentei ao lado da cama. Segurei a mão dele. Tão pequena. Tão fria. Como você está, meu menino? Cansado, ele disse com a voz fraca. Mas feliz. Feliz? Sim, eu vou ver Jesus, Teresa. De verdade. Não mais escondido no pão, mas face a face. As lágrimas começaram a escorrer do meu rosto. Carlo, eu não quero que você vá. Eu preciso de você. Ele apertou minha mão com a força que ainda tinha. Teresa, você não precisa de mim. Você precisa de Jesus. E Ele nunca vai te abandonar. Eu prometo que lá do céu, eu vou continuar rezando por você. Todo dia. Eu não consegui responder. Só chorei. Ele continuou. Sabe o que eu descobri nesses anos todos? O quê? Que todo mundo é chamado para ser santo. Você também, Teresa. Você acha que você é só uma faxineira, mas para Deus, você é princesa, filha dele, herdeira do céu. Ele tossiu. Respirou com dificuldade, mas continuou. Não desperdiça sua vida, Teresa. Cada dia é um presente. Cada gesto de amor conta. Cada oração transforma o mundo. Promete para mim que você vai viver assim. Promete. Eu segurei a mão dele com as duas mãos e prometi. Eu prometo, Carlo, eu prometo. Ele sorriu e fechou os olhos e sussurrou. Obrigado, Jesus, por tudo. Carlo morreu no dia 12 de outubro de 2006, de manhã cedo. Eu estava em casa quando Antônia me ligou. Ela não conseguia falar direito, só dizia: ele foi, Teresa, ele foi. Eu desabei. Fui ao velório. O caixão estava aberto. Ele estava vestido com jeans e tênis, como ele sempre quis. No rosto dele, paz. Uma paz que eu nunca tinha visto em nenhum morto. Eu me aproximei. Toquei a mão dele. Ainda estava fria. Mas de alguma forma, eu senti que ele não estava ali. Ele tinha ido embora, para o lugar que ele sempre quis ir. Eu me ajoelhei ao lado do caixão e rezei. Carlo, você me salvou. Você me ensinou a viver. Agora me ensina a continuar sem você. Por favor. E no fundo da alma, eu ouvi uma voz. A voz dele, dizendo: você não está sozinha. Ele está com você. E eu também. Os anos passaram. Eu continuei trabalhando na casa dos Acutis por mais alguns anos. Depois me aposentei. Mas nunca parei de ir à missa. Nunca parei de rezar o terço. Nunca parei de falar de Carlo. Toda vez que alguém me perguntava: Teresa, por que você é tão religiosa? Eu respondia: porque eu conheci um santo. E ele me ensinou que Deus é real. Eu comecei a frequentar grupos de oração. Comecei a visitar asilos, hospitais, levando palavras de conforto para as pessoas. Eu fazia o que Carlo fazia, levar Jesus para os outros. E toda vez que eu fazia isso, eu sentia que ele estava comigo, sorrindo, rezando, intercedendo. Quando a Diocese de Milão abriu o processo de beatificação de Carlo, eu fui uma das primeiras a ser chamada para dar testemunho. O padre postulador me entrevistou. Perguntou sobre a vida dele, sobre os hábitos dele, sobre os milagres que eu tinha testemunhado. Eu contei tudo. O caderno com a oração por mim, a primeira missa que ele me levou. As conversas na cozinha, a última promessa. O padre anotava tudo. No fim, ele me disse: Teresa, você percebe que você é parte do legado de santidade dele? Que Deus usou Carlo para te salvar e agora está usando você para testemunhar a santidade dele?
Eu nunca tinha pensado nisso. Mas era verdade. Alguns encontros salvam almas. E depois, essas almas salvam outras. No dia da beatificação de Carlo, eu estava em Assis, na basílica onde o corpo dele foi trasladado. Eu tinha viajado de Milão só para estar lá. Quando o cardeal descobriu o retrato do beato Carlo Acutis, eu caí de joelhos no chão e gritei: "Ele é santo, eu sempre soube, eu sempre soube." As pessoas ao meu redor me olharam, mas eu não me importei, porque eu tinha visto, eu tinha testemunhado, eu tinha vivido aquela santidade. Não era teoria, não era teologia, era vida real, mas Deus ainda não tinha terminado comigo. Em 2023, 17 anos depois da morte de Carlo, eu fui diagnosticada com câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos disseram: "Não há muito o que fazer, Teresa. Aproveite o tempo que resta." Eu não tive medo da morte. Carlo tinha me ensinado que morte era porta, não fim. Mas eu rezei: "Jesus, se for tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para aceitar." E toda noite, antes de dormir, eu rezava: "Beato Carlo, intercede por mim." 3 meses depois, voltei para o médico. Ele pediu novos exames e o tumor tinha sumido completamente. Os médicos não entenderam. Chamaram outros especialistas. Fizeram mais exames. "Não há explicação científica, Teresa. Você está curada." Eu sorri e sussurrei: "Obrigada, Carlo." Se você está ouvindo isso agora, irmão, irmã, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja como eu era, invisível, esquecida, achando que Deus não se importa com você. Talvez você trabalhe duro todo dia, limpe a casa dos outros, cuide dos filhos dos outros e sinta que ninguém vê o seu valor. Eu entendo. Eu vivi isso durante 34 anos. Mas eu te digo uma coisa que eu aprendi com Carlo. Deus não só vê você. Ele te ama perdidamente. Não importa o seu trabalho, não importa o seu salário, não importa se você é rico ou pobre, famoso ou anônimo, bonito ou feio. Para Deus, você é filho, filha amada, princesa, príncipe, herdeiro do céu. E sabe como eu sei que isso é verdade? Porque Deus colocou um menino de 6 anos no meu caminho para me dizer isso. Um menino que podia estar brincando, assistindo TV, jogando videogame, mas que escolheu rezar por mim, todos os dias, sem eu saber. Você pode estar pensando: "Mas eu não mereço o amor de Deus. Eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu já fiz coisas erradas." Irmão, irmã, eu também. Eu passei anos longe de Deus. Eu tratei a fé como tradição morta. Eu ignorei a Eucaristia. Eu vivi como se ele não existisse. Mas sabe o que eu descobri? Deus nunca desiste de ninguém. Ele esperou por mim. Ele foi paciente. E quando chegou a hora certa, ele enviou alguém para me resgatar. No meu caso, foi Carlo. No seu caso, pode ser esse vídeo. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma dor que te levou de joelhos. Mas é Deus tentando te alcançar. Não ignore esse chamado. Talvez você esteja passando por algo difícil agora. Talvez você esteja doente. Talvez você tenha perdido alguém que amava. Talvez você esteja desempregado, sem dinheiro, sem esperança. Talvez você esteja com medo do futuro, com medo da solidão, com medo de que a vida não faça sentido. Eu entendo. Eu já estive aí. Mas eu te digo uma coisa que Carlo me ensinou. Nada na sua vida é desperdício. Toda dor pode ser oferecida. Todo sofrimento pode ser transformado em graça. Toda lágrima pode virar semente de milagre. Você acha que o seu trabalho é insignificante? Não é. Se você limpa o chão com amor, oferecendo a Deus, isso vira tesouro eterno. Você acha que ninguém te vê? Deus te vê. E Ele está contando cada gesto de amor, cada sacrifício silencioso, cada vez que você escolheu ser bom, mesmo quando ninguém estava olhando. Talvez você tenha um filho longe da fé. Talvez você tenha um casamento em crise. Talvez você esteja lutando contra uma doença, uma depressão, um vício. Pede ao Beato Carlo. Ele entende de luta. Ele entende de sofrimento.
Ele entende de juventude, de tecnologia, de mundo moderno. E ele entende de milagres. Reza para ele. Pede a intercessão dele e vai à missa. Vai receber Jesus na Eucaristia. Porque é lá, naquele pedaço de pão consagrado, que ele está esperando por você. Eu passei anos achando que santidade era coisa de freira, de padre, de gente que vivia trancada num convento. Mas Carlo me provou que santidade é possível no dia a dia. Ele era criança, adolescente, comia pizza, jogava videogame. Navegava na internet. Usava tênis surrado. Era um de nós. Mas ele fez uma escolha. Colocar Deus em primeiro lugar, todo dia, em tudo. E essa escolha mudou a eternidade dele. E mudou a minha vida. E pode mudar a sua. Você não precisa virar padre. Você não precisa largar tudo e entrar num mosteiro. Você só precisa dizer sim para Deus onde você está. No trabalho, em casa, na cozinha, no escritório, no ônibus, na dor, na alegria. Deus te chamou para ser santo na sua vida real, como Carlo foi. Como eu estou tentando ser. Como você pode ser. Hoje eu tenho 63 anos, eu me aposentei, mas não parei de servir. Eu visito hospitais, eu oro por doentes. Eu conto a história de Carlo para todo mundo que quer ouvir, porque essa história não é só minha, é de todos nós. Eu posso dizer sem medo, eu acredito em Deus, de verdade, não por tradição, não por medo, mas porque eu o encontrei na Eucaristia, na vida de Carlo, no milagre da minha cura, na minha própria transformação. Eu descobri, tarde, que eu não era invisível, que Deus sempre me viu, que Ele sempre me amou e que Ele usou um menino de 6 anos para me mostrar isso. E se Carlo, com 15 anos, conseguiu viver isso intensamente, eu também posso, e você também. Então eu te faço o mesmo convite que Carlo me fez naquela primeira missa. Jesus está te esperando. Vai encontrar Ele. Se a resposta ainda é, não sei se acredito, tudo bem. Eu também não sabia. Mas começa a buscar. Vai à missa. Reza um terço. Lê o Evangelho. Pede ao Beato Carlo para te ajudar. Se a resposta é sim, mas eu estou longe, volta. Jesus está lá, no sacrário, de braços abertos. Ele nunca te esqueceu. Ele só está esperando você voltar para casa. E se a resposta é sim, eu acredito, então vive essa fé. Não guarda só para você. Compartilha, como Carlo compartilhou comigo. Se essa história mexeu com você, não guarda só para você. Se inscreve no canal para continuar caminhando comigo nessas histórias de fé. Porque isso aqui não é só conteúdo. Não é só entretenimento. É missão. É corrente de fé. Comente aqui o nome de alguém que você quer que eu reze ou uma intenção que você quer colocar na intercessão do Beato Carlo. Eu leio tudo. Eu rezo por cada um. E juntos, nós formamos uma rede de oração. Uma rede digital de santidade. Exatamente como Carlo sonhou. Você pode ser para alguém o que Carlo foi para mim. Um instrumento de Deus. E se esse testemunho tocou seu coração, nos envie um super thanks. Você não tem noção do quanto isso ajuda a chegar essa mensagem cada vez mais, a mensagem às pessoas que precisam de ajuda. Eu te falo isso hoje da minha casa em Milão, anos depois. Ainda com a imagem de Carlo no meu coração. Ainda ouvindo a voz dele dizendo: Jesus te ama, Teresa, mais do que você imagina. E agora eu respondo, alto e claro: eu sei, Carlo, eu finalmente sei, e eu vou passar o resto da minha vida vivendo esse amor. Tudo começou naquela cozinha, naquele quarto de criança, naquele abraço silencioso de um menino que rezava por mim sem eu saber. Hoje continua aqui, entre eu e você, nessa tela. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Que Deus te abençoe e te transforme em luz onde você está. E lembra, você não é invisível. Deus te vê e te ama perdidamente. Santidade não é para depois, é para agora, é para você. Nos vemos no próximo vídeo, ou melhor, nos vemos na eternidade. Até lá, vive a tua fé. Amém.